Olá, que a graça de Deus esteja com você neste momento em que nós estamos dando início a mais um momento de estudo bíblico aqui da nossa paróquia Redentor, as congregações de Ceará. Que a bênção de Deus nos acompanhe neste estudo de hoje, onde nós queremos olhar para a parábola dos talentos, onde Deus nos chama a colocar o nosso coração nas suas mãos. Nós vamos iniciar este momento falando com Deus em oração. Portanto, aí onde você está, abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos, porque nós vamos orar ao Senhor. Gracioso e amado Deus, que conhece o nosso coração, que sabe de cada uma das nossas falhas e quedas, das nossas faltas de confiança no teu amor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos a mudarmos a nossa vida, enviando o teu Espírito Santo sobre nós, para que confiemos tudo que nós somos e temos nas tuas mãos, e que assim sejamos transformados. Também, Senhor, usa-nos para transformar a pregação do teu reino aqui aonde o Senhor nos colocou. Muda-nos, Senhor, para irmos ao encontro daquelas pessoas que precisam da tua palavra e que precisam da tua graça. Que assim o Senhor esteja sobre nós. Amém. Muito bem, eu quero convidar você então para nós olharmos para a parábola dos talentos, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 em diante. Essa parábola ela é importante para a nossa vida de fé e também para nós entendermos como nós podemos nos colocar diante do Senhor com aquilo que Ele nos concede, com os nossos dons, nossos bens e o nosso tempo. Eu quero fazer essa leitura então para você na Bíblia, versão revista e atualizada, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que não ceifo onde semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos, a qual Jesus utiliza para falar a respeito do reino de Deus. O talento era uma medida financeira, uma moeda de muito valor, de alto valor, usada aqui em outras passagens bíblicas também. A parábola começa dizendo que um senhor deu aos seus servos alguns talentos para que eles administrassem. A um ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E imediatamente esses servos, né, pelo menos os 2 primeiros, usaram esses talentos para negociar e através
do seu trabalho, através, né, do seu negociar, conseguiram dobrar este valor. Mas o terceiro servo, que recebeu 1 talento, né, que pode parecer que não era muito, mas era um valor muito expressivo. Esse empregado, ele não fez aquilo que o seu senhor havia dito a ele. Ele escondeu o dinheiro. Ele escondeu esse valor com medo de perder esse valor e com medo de não agradar ao seu senhor. Mas notem que dentro dessa parábola, o dono desses valores não pediu que eles dobrassem o valor, mas ele entregou esse valor dizendo para eles negociarem, dizendo para eles trabalharem, administrarem, tá? Cuidarem do valor. Então, a melhor administração certamente não era esconder. A melhor administração seria colocar esse dinheiro em giro, né? Usar ele para o bem, usar ele para fazer com que as coisas acontecessem na vida daquele servo, no trabalho confiado a ele por meio daquele valor. Notem, queridos irmãos e irmãs, que os servos não mereciam isso. A parábola não está dizendo isso, que eles mereciam ganhar mais ou mereciam ganhar menos, mas está dizendo que o dono daquele valor deu o valor a eles e pediu para eles administrarem. Da mesma forma, Deus age sobre nós, dando-nos imensamente dons, talentos, bens que nós tantas e tantas vezes menosprezamos e não merecemos. Não podemos falar com Deus no sentido de que merecemos ou não merecemos, porque por causa do pecado nós não merecemos absolutamente nada. A única coisa que nós recebemos por causa do pecado é a morte, mas Deus nos cobre de bênçãos, na verdade. Deus cobre a nossa vida de tantas coisas maravilhosas que nós só podemos agradecer a Deus. Pensa bem no teu dia, na luz do sol, na chuva que rega a nossa terra, nas plantas que crescem, nas roupas que vestimos, no celular, no computador, na televisão, e aí vamos ampliar isso. Olha que planeta maravilhoso Deus nos deu. Olha que vida maravilhosa e abençoada Deus nos deu. Por mais que nós tenhamos dificuldades e lutas nessa vida, ainda a nossa vida é maravilhosa. Se olharmos então para as pessoas que Deus coloca na nossa vida, como somos abençoados, como temos recebido tanto de Deus e como nós podemos agradecer ao Senhor por todas essas coisas. Pensa na tua família, teus pais, teus filhos, talvez, teus irmãos, teus amigos. Como somos abençoados por Deus por tudo que Ele nos concede. Agora, muitas vezes, nós somos levados a pensar que nós somos donos, não é verdade? Que nós conquistamos, que nós fazemos, que nós temos, que nós lutamos. Mas a grande verdade é que nós não somos donos de nada, mas Deus continua sendo dono de tudo. Agimos como se nós realmente fôssemos donos. Agimos como se nós fizéssemos por merecer todas as coisas, mas a grande verdade é que Deus é o dono de todas as coisas, de todos os bens, de tudo que nós temos e usamos, porque afinal de contas, se Deus não nos desse força para trabalhar, não nos desse saúde para trabalhar, certamente não teríamos nada. E Deus, como dono de tudo, ele coloca em nossas mãos os seus bens, né? Vamos dizer assim, toda a riqueza, toda a força, todo o ânimo, a casa onde vivemos, a roupa que vestimos, o alimento que nós comemos. Não somos donos de nada, mas Deus é o dono de tudo. Quando isso entra no nosso coração, nós podemos finalmente compreender o quanto nós devemos ser gratos, agradecidos a Deus por Ele nos ter abençoado. Certamente, algumas pessoas têm mais bens materiais,
tem mais casas ou empresas, enfim. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas, aos olhos do mundo, têm menos bens, mas Deus distribui tudo com sua imensa sabedoria e com a grandeza do seu amor. Por que é que Deus dá mais para algumas pessoas e menos para outras? Porque Ele quer que o seu amor seja manifesto por aqueles que recebem mais. Porque Deus quer que nós aprendamos a valorizar aquilo que Ele nos dá. Se temos menos ou temos mais, que aprendamos a dar o valor correto para todas essas coisas, sabendo que Ele é quem nos deu. Nós não somos donos. Então, o que nós somos? Nós aprendemos desde cedo na Igreja Evangélica Luterana do Brasil que nós somos apenas mordomos. Somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Ora, o que é um mordomo? O que faz um mordomo? O mordomo é aquele que administra a casa. O mordomo é aquele que coloca em ordem todas as coisas na casa do seu senhor, né? Pessoas que são muito ricas, imensamente ricas, elas têm os seus mordomos, aqueles que mantêm limpo, mantêm organizado, não deixam faltar nada. O mordomo administra o alimento da casa. Né? Há um hino que diz que nós somos despenseiros de Deus. O que significa dizer que somos despenseiros? É aquele que administra a despensa onde se guarda a comida. É o mordomo que cuida para que não falte nada e para que também não se esbanje nada, não sobre nada. Nós somos mordomos do Senhor a partir do momento em que nós reconhecemos que nada do que está nas nossas mãos é nosso, mas é de Deus. E Deus quer que nós administremos todos esses bens para a glória do reino, para o crescimento do reino de Deus, para o bem-estar dos seus filhos, para o crescimento da palavra de Deus. Quando você colocar no seu coração que você é mordomo de Deus, você vai entender quão bom é receber os presentes que Deus dá, as bênçãos que Deus dá, que cada uma delas tem o seu lugar, tem o seu espaço dentro da sua vida, que o dinheiro não é o centro da sua vida, que os prazeres, que as vontades humanas não são o centro da nossa vida, mas Deus é. E quando Deus dá esses bens para nós, não é para que nós vivamos para os bens, mas para que nós façamos uso deles para o bem de todas as pessoas. É importante refletirmos para que servem os bens que Deus nos dá. Há principalmente dois motivos, duas razões, dois objetivos para tudo que Deus concede nas nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus, quando nos concede nosso dinheiro, nossa casa, nosso trabalho, Ele quer promover o nosso bem-estar, a nossa saúde e das pessoas que estão ao nosso redor. Deus, através disso, cuida de nós, né? Está dando condições para que nós possamos cuidar das pessoas e de nós mesmos. E o segundo motivo pelo qual Deus nos dá os bens é promover o crescimento do reino de Deus. É através destes bens que a palavra de Deus alcança cada vez mais pessoas. É através da oferta dos cristãos que a palavra de Deus chega aos lugares mais longínquos do mundo. É através da sua oferta, aquela que você faz na igreja, sobre o altar, que novos pastores são formados e são enviados para os mais diferentes lugares do mundo. Agora, se nós, como filhos de Deus, que recebemos tantas bênçãos, chegarmos diante do Senhor de mãos vazias, será que Deus vai se alegrar com isso? Será que se nós vivermos toda a nossa vida usando nossos bens apenas para benefício próprio, será que Deus se alegra com isso? O que Deus fará quando olhar para a vida dos seus filhos, quando olhar para a vida dos cristãos que viveram apenas para si? Será que podem ainda ser chamados de cristãos se não se importam com aquelas pessoas que estão se perdendo porque não ouviram a palavra, porque não tiveram
a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Então, como mordomos do Senhor, cabe a nós administrar os bens para que a palavra de Deus chegue para o máximo possível de pessoas. E isso a igreja cristã faz através das ofertas. É por isso que você é convidado a participar do reino de Deus ofertando, não só para a manutenção da sua congregação, do seu templo ou do seu pastor, mas é chamado a ofertar para que essa oferta alcance cada vez mais pessoas com a palavra do Senhor, com a Santa Ceia, com o batismo. Se não for pela sua oferta, como isso será possível? Deus tem lhe abençoado tanto, Deus tem derramado tantas bênçãos sobre a tua vida. Cabe a você ter consciência disso, de por que Deus tem feito isso, tem dado essas bênçãos para o teu bem, mas também tem dado essas bênçãos para que a sua palavra se espalhe pelo mundo todo. Você faz parte disso. Se a igreja cristã cresce, é porque cristãos continuam ofertando. É porque cristãos continuam assentando tijolo por tijolo na pregação da palavra do Reino de Deus. Não apenas pastores, não apenas lideranças, mas cada pessoa a quem Deus toca no coração para que usem das suas graças, dos seus bens, para alcançar crianças, jovens, mães, pais, idosos ao redor do mundo todo com a palavra do Senhor. Talvez você não saiba, mas dentro da nossa paróquia, das nossas congregações, 11% de todas as ofertas entregues na igreja são enviadas para a igreja nacional e 2% das nossas ofertas são enviadas para o nosso distrito. Desses 11% que são enviados para a igreja nacional, a igreja forma novos pastores, a igreja envia pastores para outros países, a igreja envia pastores para lugares onde os cristãos não teriam condições de sustentar uma igreja, mas você, com sua oferta, está fazendo parte deste trabalho de evangelização e de missão cristã. A igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela está presente hoje em mais de 17 países diferentes, na América Central, América do Norte, América do Sul, inúmeros países na África, na Europa. São as suas ofertas que enviam esses pastores para lá. E assim, quando você oferta de coração alegre, agradecido por tudo que Deus fez, você pode ter a plena certeza de que Deus se alegra com isso, de que Deus toma esta oferta para levar a sua palavra, a salvação a cada vez mais pessoas, e você pode ter a plena certeza de que Deus não vai deixar faltar esta oferta dentro da sua casa, dentro da sua vida. Porque vale a pena lembrar, Deus é o dono de tudo. E quando nós somos alcançados pela palavra, pela ceia do Senhor, nós podemos dizer, somos renascidos, fomos renascidos pela graça de Cristo. Nascemos de novo por causa do amor de Jesus. E nascidos de novo, temos uma nova vida. Não podemos mais viver como antes, na vida de pecado, onde o nosso coração era apegado às coisas deste mundo, apegado às coisas materiais. Renascidos pela graça de Deus, ofertamos. Agradecemos a Deus por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele continua fazendo. Renascidos pela graça, nós vamos ao encontro daqueles irmãos que precisam ouvir e receber palavra de salvação. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos os cristãos do mundo, para que nunca deixem de ofertar. E que sempre, cada vez mais e mais, confiem no Senhor, sabendo que todos os dons, todos os talentos que Ele nos dá, refletem na nossa vida para a salvação de muitos. E quando nós chegarmos na pátria celeste, lá sim é que nós receberemos o muito. A parábola dos talentos traz uma mensagem dizendo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora vais receber o muito.
esse pouco e esse muito não se referem às coisas materiais. Que, por exemplo, o que é pouco para mim pode ser muito para você. O que é muito para mim pode ser pouco para outra pessoa. Mas quando Deus fala de pouco e muito aqui, Ele está dizendo que tudo que nós temos aqui, se fôssemos capazes de juntar toda a riqueza do mundo, ainda seria pouco. Se pudéssemos ter todas as riquezas, todos os minérios, todas as moedas, dinheiros do mundo, ainda seria pouco, perto daquilo que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele. Compreende? Quando Deus diz agora você vai receber muito, Ele está falando da sua própria presença, do seu próprio reino, do seu amor, de uma vida que dura para sempre, não uma vida que acaba. Não é como aqui onde as pessoas lutam por riquezas materiais, por dinheiro, numa vida que pode se encerrar hoje ou amanhã. Mas quando Deus fala de muito, Ele está falando de uma vida em imensa riqueza na presença de Deus e uma vida que jamais acaba. Esse é o muito de Deus para você. E é por esse muito de Deus que nós agradecemos a Ele. Oferte, oferte com confiança. Leve diante do altar do Senhor a tua oferta, sabendo que Deus vai te abençoar, sabendo que Deus não vai deixar faltar nada na sua vida e que por meio da sua oferta, Deus está levando a sua palavra a muitos lares, a muitos corações. Que assim se realize na sua vida. Amém. Te convido ainda para encerrar este momento, nós vamos orar ao Senhor. Gracioso Deus, obrigado por todos os bens que o Senhor tem dado às nossas vidas. O Senhor nunca tem deixado faltar o essencial daquilo que nós precisamos para viver. Mostra, Senhor, ao nosso coração a alegria por recebermos e podermos administrar aquilo que o Senhor nos concede. Dá-nos também, Senhor, gratidão por aquilo que temos e que o nosso coração não se encha de um desejo vazio pelas coisas do mundo, mas que nós busquemos sempre, cada vez mais, estarmos na tua presença. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja sempre com você. Amém.